Então, gostaria aí de agradecer principalmente, né, ao Tiago, né, popularmente conhecido como Tite, né, então, Tite, muito obrigado por estar aqui com a gente agradece muito aí a tua contribuição e por você estar disponibilizando do teu rico tempo aqui com a gente. Então, o Tiago, ele é sócio-diretor de tecnologia na MGTech, né, então ele auxilia empresas e pessoas a utilizarem ferramentas na área de TI, né, ele também é bem atuante aí no movimento associativista, né, através da CIL Jovem, através da CIL, né, da CIL Mãe, que a gente chama, também faz parte aqui do nosso conselho administrativo do Orion, também tem um projeto pré-incubado aqui no Co-Creation Lab Serra, e faz um MBA de inovação pelo Senac, né, foi algumas coisas que eu lembrei do Tiago, que eu pude trazer aqui para poder falar um pouquinho de você, Tiago. É uma grande honra estar aqui contigo, né, ser mediadora desse encontro, e quero te deixar bem à vontade aqui para poder discorrer aí desse assunto que é tão importante, está sendo tão falado nesses nossos dias atuais, nesse novo normal em que a gente vive. Então, eu gostaria de te deixar bem à vontade, o pessoal que estiver aí, né, na nossa live, na nossa sala, fique muito à vontade para fazer perguntas, questionamentos, né, a gente vai estar num momento aqui de interação, então não se sintam nervosos em fazer perguntas, pode mandar tanto pelo chat ou abrir o microfone, né, será muito bem-vinda aí as perguntas. Então, Tite, você gostaria um pouquinho aí de se apresentar um pouquinho melhor, né? Eu dei um breve relato e falar um pouquinho da tua carreira aí e dizer também, né, diante desse olhar aí, né, como que você vê as ferramentas inteligentes para a performance dos negócios, que é o tema aí da nossa live de hoje. Como que você enxerga? Fique muito bem à vontade aí. Vou parar a apresentação aqui. Show de bola. Obrigado, Ju. Pessoal, boa tarde a todos. Agradeço, na verdade, o espaço e para mim é uma honra estar com vocês aqui. Eu conheço a maioria de vocês. Vocês sabem que eu sou bem aberto. Culpa da Sil Jovem, eu sei meio tagarela hoje em dia. Eu sou uma pessoa, ou fui, pelo menos, pelo que dizem, uma pessoa muito tímida. E através do arriscar por aí afora e a gente ir amadurecendo, a gente vai aprendendo mais. Então, eu tô bastante tagarela, mas podem me interromper, eu gosto de interação, eu gosto que me coloquem em saia justa, eu gosto que me façam umas perguntas que aparentemente a gente tenha dificuldade para responder, para a gente poder construir junto. Então, eu estou desafiando vocês até mesmo para que vocês fiquem acordados aí junto comigo nessa tarde, nesse início de tarde, e para quem está assistindo depois a gravação, né, que possa aproveitar o conteúdo. Pessoal, então, como a própria Júlia falou, hoje eu sou sócio da MGTech. Eu estou em Lages desde 2002, eu sou gaúcho, sou de Canoas, lá da Grande Porto Alegre, e eu estou em Lages desde 2002, então eu estou mais tempo da minha vida aqui em Lages, então já me considero um lagiano, no mínimo de coração. Amo demais essa cidade aqui e a gente faz muitas coisas aqui juntos, justamente por acreditar no lugar que a gente está, nas empresas, nas pessoas que estão aqui junto com a gente, e amo demais essa cidade. E eu comecei a trabalhar nessa empresa, na MGTech, em 2003. Então, quando eu tinha 18 anos, e eu nunca trabalhei em outro lugar, né? Fica a revelação aqui já de cara, que a MGTech eu comecei a trabalhar como funcionário e fui aprendendo, me formei em sistemas de informação, tirei uma certificação internacional Microsoft, porque eu não queria fazer pós-graduação logo após terminar a universidade em si, mas aí tirei uma certificação Microsoft para poder lidar melhor e ficar comprovado de que realmente eu sabia as melhores práticas, né? Mais para mim isso do que para o mundo em si. E acabei virando empresário. Acabei tendo a oportunidade de comprar essa empresa no qual eu já trabalhava há muitos anos, junto com o meu sócio, o Adriano, que também trabalhava na empresa já na época, e desde então a gente vem com esse desafio aí. É claro, vieram várias outras oportunidades no meio do caminho, e além de estar trabalhando em MGTech, agora com esse projeto no Co-Creation, que a Júlia tem que aguentar a gente, já que a gente gosta de resolver problema. Eu sempre gostei dessa área de TI, mas eu já vou adiantar para vocês aqui que eu gosto muito de pessoas também.
eu gosto de estar muito com pessoas. E eu acredito que as ferramentas em si, esse mundo digital que eu gosto tanto, ele serve para ajudar as pessoas a alcançarem aquilo que elas querem. É uma oportunidade que eu vejo isso. E eu sempre falo que essas ferramentas, a TI em si, toda a tecnologia, o computador, o smartphone que vocês estão usando, nada mais é do que uma ferramenta mesmo para a gente estar utilizando no dia a dia e alcançar aquilo que a gente quer. Então, por mais que eu esteja aí na MGTech aí desde 2003, ela já existe desde 1994, é uma empresa bem tradicional nessa área de TI aqui em Lages, e ainda bem que eu tive essa oportunidade de comprar ela e de poder estar tocando ela adiante junto com a Adriana e, é claro, junto com a equipe aqui, e estar ajudando outras empresas. O que eu mais gosto, na verdade, de trabalhar aqui é porque eu tenho a oportunidade de conhecer muitas outras empresas, porque eu estou dentro das empresas dos meus clientes. Então, o mais legal é isso. Como eu falei para vocês, vocês vão ver muito eu falar aqui da questão das pessoas, né? A gente está aqui para falar de ferramentas, de tecnologia, do digital, mas vocês vão ver também que eu gosto muito desse lance das pessoas e de estar aprendendo junto com as pessoas. E puxando já o tema, né, Júlia, para o pessoal entender um pouquinho, não ficar tagarelando aqui sobre mim, porque não é o motivo, quando a gente utiliza a ferramenta, e eu tive a oportunidade, parece que eu vi a Jaque aqui, vou usar o exemplo dela, né, tá aqui assistindo, a Jaque, esses dias eu perguntei para ela, né, Jaque, se tu perdesse agora, né, ela faz alguns controles de planilha, alguns controles em sistemas, já me deu um oi ali, oi Jaque, utiliza alguns controles e tudo mais que ela usa no computador, né? Perguntei para ela se ela parasse, né? Se tudo isso parasse de funcionar, ela tivesse que voltar a fazer o controle no papel do trabalho dela, da empresa dela. Ela disse que ficaria o dia inteiro só fazendo controle de papel, né? Controle da gestão do negócio dela e tudo mais, e com a equipe dela ali no papel. E daí, tá, e que horário que eu vou produzir, né? E que horário que eu realmente vou atender os meus clientes, e que horário que eu vou fazer o meu produto. E a gente sabe que o empreendedor e vocês aqui, muitas vezes a gente tem que estar nesse papel de estar com vários chapéus, vários papéis dentro das empresas, dentro, inclusive, da nossa vida. Né? Hoje de manhã eu tive a oportunidade de acompanhar ali a explanação da doutora Maria, e como é bom saber, né? Às vezes o pessoal se apavora assim, né? Poxa vida, você tem uma empresa, aí você está no associativismo em tal lugar, na CIL, no Orion, no CEGESC, ainda tem mais um projeto no Co-Creation, o que mais você vai inventar e tudo mais? Você não tem vida? Não, eu tenho vida também. Né? E a gente chama isso, né, de produtividade, de saber usar tudo da melhor forma a seu favor. E eu tento utilizar tudo da melhor forma possível. Então, quando a gente usa essas ferramentas no nosso dia a dia e tudo mais, para mim, nada mais é do que foco em produtividade, tá, gente? Nada mais é do que a ébeta, na verdade, né? E mais os novos tropeiros ainda lá. Às vezes eu esqueço um pouquinho dos papéis, mas... Multifunção, né, Titi? Isso aí. Não, e tudo é um aprendizado, sabe? Tudo é legal porque a gente troca e conhece as pessoas. Por que eu conheço a maioria das pessoas que estão aqui na sala hoje? Justamente por esses vários papéis, inclusive o meu vizinho Maurício aqui, né? Até de moradia temos conhecidos, né? Mas a ideia dessas ferramentas de produtividade, olha aí, é justamente isso, é a gente poder usar ao nosso favor. Porque a pior coisa que eu vejo é quando as pessoas têm vários apps, vários programas, vários aplicativos, vários sistemas, e elas se veem enroladas muitas vezes sem saber usar direito, ou quando pifa, ficam naquele desespero, né? E agora? Né? E sou dependente disso. Então, quando a gente fala dessas ferramentas, por mais que muitos de vocês aqui não sejam especificamente da área de tecnologia, eu recomendo que vocês tentem o máximo possível não ter medo e enfrentar essas ferramentas e tentar utilizar elas da melhor forma possível. Porque assim você não vai se atrapalhar com elas, mas sim elas vão te dar mais produtividade, vão fazer você fazer mais coisas em menos tempo. E quando a gente fala isso, por exemplo, pegando a equipe aqui em si, que eu tenho aqui na empresa, e até mesmo os clientes por aí afora, essa questão da colaboração, de poder criar junto. No Co-Creation fala muito isso, né? Da cocriação, de pegar a tua experiência, a tua vivência, o teu conhecimento e juntar isso com de outra pessoa, com de outras equipes, e você poder fazer algo maior, algo que realmente seja mais útil e tudo mais.
Então, quando você tem ferramentas que te permitam fazer isso de forma mais fácil, que permitam você colaborar, permitam você ter com transparência dados para a tua equipe, e que a tua equipe possa acessar isso de forma segura, claro, mas que possa acessar isso para que eles colaborem contigo, eles colaborem entre si e eles colaborem com os teus clientes. Gente, isso dá uma produtividade, dá um ganho para o nosso dia a dia de forma incrível, né? Alguns de vocês sabem aí que, por exemplo, o pessoal, até a Betânia brincou aqui antes de começar a gravação, antes de começar a sessão, brincou ali da questão do Google, né? Falou em Google, o pessoal acaba lembrando de mim. Mas é porque a gente trabalha muito com isso no dia a dia, e essas ferramentas de produtividade em si, do Google, ou da Microsoft, ou da Bitrix, seja o que for que você utilize no teu dia a dia, né? Mas essas ferramentas em nuvem que trazem essa proposta de melhorar a tua produtividade, melhorar a colaboração, a transparência dos dados nas empresas, melhorar a gestão do tempo, né? Quando você tem uma agenda online, eu sei que tem gente, não precisa se apontar aí, mas eu sei que aí no meio desse pessoal todo, dessas 25 pessoas que estão nesse momento conosco aí, tem gente que usa agenda de papel, porque prefere dessa forma. Mas as ferramentas, por exemplo, usar um Google Agenda da vida e usar ele de forma colaborativa nas empresas, ele traz um ganho, uma gestão do tempo muito grande. Então é você pegar o estresse e o compromisso que você tem na tua cabeça e colocar numa ferramenta que você confia e que você pode levar ela tanto no teu computador, quanto no teu celular, que tu anda para lá e para cá, tu não vai para nenhum lugar mais sem ele, né? E se pifar um ou outro, você tem a possibilidade ainda de acessar, de consultar. Todas essas ferramentas, elas estão aí para ajudar justamente nisso. Então, por exemplo, aqui na empresa, se um cliente liga para marcar uma reunião comigo e com o Adriano, meu sócio, a atendente ali, a Jennifer, ela consegue olhar nas nossas agendas, verificar. Todo mundo aqui na empresa tem acesso à minha agenda do Adriano, assim como a gente tem de todo mundo. E é isso a questão da colaboração, da transparência dos dados. E se ela quiser marcar uma reunião com o cliente, que o cliente pediu, ela sabe exatamente, ela não precisa, senhor cliente, aguarda um pouquinho que vou ter que consultar com o Thiago, vou ter que consultar com o Adriano, qual que é o melhor horário. Não, ela vai lá nas nossas agendas, vê que horário que está disponível para os dois ao mesmo tempo, ou verifica o que dá para ser maleável e trocar nas nossas agendas, e já faz, por exemplo, a marcação. Então, vocês entendem que uma ferramenta simples, beleza, Google Agenda, por exemplo, para que ela serve? É para tirar esse estresse da tua cabeça. É para tirar esses compromissos da tua cabeça. É para poder colaborar com o teu time, com o teu sócio, com os teus clientes, com uma simples ferramenta. Então, o meu desafio para vocês aqui hoje é que, se vocês não utilizam ainda, comecem a utilizar isso. Porque nada contra a agenda de papel, né? Minha esposa usa muito a agenda de papel, por isso que eu sei que alguns utilizam e tudo mais, e eu vejo ela utilizando. Mas se esqueceu a agenda em algum lugar, se deixou a agenda no escritório ou deixou a agenda em casa e você mudou de lugar, tá, e agora? Não posso marcar mais um compromisso contigo agora porque você tem que ir para casa ou tem que ir para o escritório, pegar a agenda, ver se você tem disponibilidade. Isso não cabe mais hoje, né? Depois o Vinícius, inclusive, né, tem uma pauta adiante aí no Orion Day para falar sobre nuvem e tudo mais. Então, hoje em dia, não cabe mais, gente, a gente não aproveitar dessas ferramentas, que muitas delas são gratuitas e que a gente pode utilizar tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, não cabe mais a gente ficar preso no papel ou preso num computador em si, por não saber usar uma determinada ferramenta. O YouTube está aí, ensina de tudo, né? Qualquer coisa que a gente queira saber, e com poucos cliques a gente acaba aprendendo. Então, essa questão da gestão do tempo, essas ferramentas ajudam muito no dia a dia e fazem com que a gente otimize mais aquilo que a gente tem para fazer. Ô, Tite, até ia te perguntar, então, nesse período que a gente está aí de pandemia, onde muita coisa mudou, e principalmente nessa era e hora da informação, né, que todo mundo está dependendo disso para se comunicar, para fazer negócios, para trabalhar de fato, né, o que você enxerga aí de mudança ou tendência na utilização dessas ferramentas? Como que você vê isso e o que pode facilitar para as pessoas que estão aqui nos assistindo, que são, né, empresários, que têm seus negócios, que trabalham, né, de forma intraempreendedora? O que você vê
de contribuição das ferramentas para a nossa vida no cotidiano. Você já falou um pouquinho mais nesse pós aí, pandemia. É legal falar sobre isso, porque eu vi muitas empresas que não estavam preparadas. É claro, pessoal, entendam o que eu vou falar. Ninguém estava preparado para essa pandemia, né? Mas tinham muitas empresas e equipes despreparadas, né? Não só a nível de ferramenta, mas a nível de liderança, a nível de comportamento realmente. Mas vamos nos focar aqui nas ferramentas digitais, nesse mundo digital. Tinham muitas empresas que não estavam preparadas para esse momento. E nós, muitos de nós aqui não estávamos preparados. Então, querendo ou não, essa pandemia acelerou o nosso interesse. E é por isso que eu digo assim, ó, se a pandemia nos forçou, né, nos forçou a buscar alternativas, a aprender como é que eu faço uma videochamada, como que eu faço isso para fazer do meu celular, que aplicativo que eu preciso instalar. Muitos antes da pandemia não sabiam o que era Zoom, não sabia que Google Meet existia, que bicho é esse, é de comer, não sabia que existia o Microsoft Teams e assim por diante, e através da pandemia foram obrigados a aprender. Talvez muitos de vocês aqui sejam experts agora nessas ferramentas porque se obrigaram a ter que ir atrás e tudo mais. Então, eu digo o seguinte, e muitos na profissão, não só de tecnologia, mas em várias profissões vão entender o que eu vou falar. Muitas tendências estavam sendo previstas já. E a pandemia acabou acelerando isso de forma que ninguém estava preparado. Mas o que acontece? Se a gente for pegar a essência do negócio, agora que a gente precisou, antes você nunca ouviu falar em Google Meet, Zoom, Teams, tá? Mas agora que você precisou, você sabe usar. Você, provavelmente, quem tem que utilizar mais vezes, domina a ferramenta. Mas o que eu vejo que é isso? É perder o medo e ter interesse em querer melhorar, em querer fazer as coisas. Bateu a água ali, eu vou ter que ir atrás, eu vou ter que correr atrás. Então, até eu vou compartilhar minha tela aqui para ficar um pouquinho dinâmico. Eu vou compartilhar a tela do meu celular aqui, para vocês verem. Eu gosto de fazer isso para ficar mais visível para todo mundo, para quem é mais visual aí em si, para vocês entenderem um pouquinho do que eu estou falando, que não é o bicho de 7 cabeças, sabe? Pega o exemplo da própria agenda em si, né? Todo mundo foi para casa, foi trabalhar home office e tudo mais, e não estava preparado, às vezes, para uma rotina diferente, não estava preparado para estar lidando dentro de casa ali com família, sei lá, com os animaizinhos de estimação, não estavam preparados para lidar com os horários mais flexíveis que a pandemia nos entrega, né? E agora vocês devem estar vendo a minha tela aí do smartphone em si, ou deve estar carregando aí para vocês. Então vocês vão perceber, tenho vários aplicativos e tudo mais, né? Mas percebam que, vamos abrir aqui o Google Agenda, né? Nesse momento, eu tenho na minha agenda o meu compromisso com vocês. Se eu voltar aqui, por exemplo, sei lá, vamos voltar lá para agosto, né? Quero consultar aqui o que eu fiz nessa semana de agosto aqui e tudo mais. Até vou virar aqui para ver se parece a semana, né? Então, por exemplo, poxa, tem todos os compromissos ali, todo aquele estresse de tirar da cabeça e colocar no smartphone e tudo mais. E isso que eu estou mostrando para vocês aqui é uma simples agenda, que talvez muitos de vocês já utilizem, né? Muitos de vocês já têm esse costume de utilizar, mas talvez não utilizem ela de forma colaborativa. Vocês estão vendo que a minha agenda está bem colorida e tudo mais. Por quê? Porque não tem só a minha agenda aqui. Tem a minha agenda, tem a agenda da minha equipe, tem a agenda do meu sócio, tem a agenda do associativismo, dos trabalhos voluntários e tudo mais. E por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque se eu quiser consultar, e às vezes a gente fica com esse senso de falta de produtividade, se eu quiser consultar o que eu fiz lá naquela semana, está aqui, está registrado. Né? E não é um negócio difícil, não é algo que um bicho de 7 cabeças. Tem um botãozinho de mais aqui embaixo que eu toco aqui, crio um evento, crio uma meta, crio um lembrete, e ele vai disparar no meu celular. Se eu olhar na tela do computador, esses mesmos eventos vão estar na tela do computador. Então, o meu desafio para vocês é que vocês tentem começar a utilizar esse tipo de ferramenta no dia a dia, mas de forma simples. Né? Não precisa começar a utilizar todas as funções em si, mas tentem. Né? Esses dias eu até comentei com o pessoal ali no Orion, né?
Às vezes a gente tem medo, pega uma criança e pega um celular, entrega um celular para a criança na mão. A criança faz de tudo naquele celular. Mas sabe qual que é um dos principais motivos? Não é só a questão dos aplicativos estarem ficando fáceis e tudo mais, mas é porque a criança não tem medo de fazer as coisas. E às vezes a gente se apega ao medo, ou se apega às desculpas e tudo mais, e a gente não começa a mexer. Então essas ferramentas em si, ter os documentos na nuvem de forma segura, compartilhando com a equipe isso, ter a tua agenda na nuvem, podendo você consultar de qualquer lugar. Eu estou no escritório, eu consigo consultar uma informação. Eu estou fora do escritório, eu atendo muito empresas de contabilidade e advocacia. Pense, pessoal, o advogado vai lá e faz a petição dele, não sei, vai lá e faz o processo dele no computador, aí ele está lá no fórum, ele não precisa levar impresso muitas vezes, ele quer consultar antes, por exemplo, de uma audiência, pode puxar o celular e acessar aquele documento. Não é o bicho de 7 cabeças. E eu tenho muitos clientes que são avançados em idade, e por isso que eu estou dizendo que não é desculpa, mas são avançados em idade e que já utilizam. Né? Por que o WhatsApp não tem manual? Né? Por que o Gmail não tem manual? Né? Tem até uma seção de ajuda lá, mas por que a gente sai utilizando? Porque justamente eles fazem já pensando no usuário para que não tenha problemas, para que comece a utilizar. Então, utilizar esse mundo mobile, esse mundo de utilizar as coisas no WhatsApp, no smartphone, de forma segura, utilizar no teu celular, utilizar no teu computador, né? A gente pega os jovens, né? Muitos aqui são jovens, mas pensem os mais jovens que a gente, pensem na minha equipe aqui, por exemplo, eu tenho pessoal aqui na minha equipe que é bem novinho, né? Está acostumado a utilizar o celular toda hora, todo momento. É Instagram, é TikTok, é dança daqui, é dança dali, não sei mais o que, né? Aí entra numa empresa onde as coisas ficam presas no computador dele lá. Pifou o computador, como que eu não tenho mais acesso a isso aqui? Né? Como que eu tenho que ficar preso a isso aqui? Né? Então você acaba restringindo, inclusive, o dinamismo que esse pessoal mais rápido de pensamento, que está acostumado, já nasceu mexendo com isso, você acaba restringindo o uso deles no dia a dia. E percebam que esse dinamismo tem a ver com produtividade, de novo. Tem a ver com gestão do tempo, que é fazer mais coisas, né? Fazer mais coisas efetivas que trazem resultado num tempo que você se propõe. Né? Então, a gente não está falando em esticar as 24 horas, a gente está falando em fazer mais coisas, de preferência dentro de menos tempo, porque a gente possa curtir a família, possa curtir o gatinho, né, os filhos, o cachorrinho, passear, ver coisas diferentes, estudar e ler coisas diferentes. Então, para vocês terem uma ideia, né, a gente se a gente for falar em tendência, quer ver? Tentem procurar, por exemplo, sei lá, às vezes eu gosto de ler algumas coisas diferentes, assim, procurem lá no Washington Post, por exemplo, no The New York Times, e entra na área de tecnologia lá, ou na área de inovação, quando a gente fala em tendências. Gente, é só falando sobre robotização das coisas, como os robôs têm feito, como que é, por exemplo, não só carros autônomos, mas como entregar produtos de forma automatizada, né? Pensem, por exemplo, um restaurante poder fazer o delivery através de um carro autônomo ou através de um robô automatizado que sabe onde chegar. Gente, não está muito longe isso, porque você olha só sobre isso que os caras falam. A gente fala de inteligência artificial, de máquina aprendendo as coisas, e aqui eu não estou querendo colocar o medo em vocês, só estou abrindo os olhos, não estou querendo colocar o medo que vocês serão substituídos ou que nós seremos substituídos, não é isso. É como eu falei antes, para mim, tecnologia é uma oportunidade, ela sempre deve ser vista como isso. Mas você pega, por exemplo, fala de inteligência artificial, não é só um robô, por exemplo, conversando contigo, alguém te respondendo, um chatbot da vida. Né? Dentro das ferramentas do Google, quem utiliza o Gmail, por exemplo, no dia a dia? Hoje o Gmail, por exemplo, tu vai escrever um e-mail lá, tu começa a digitar algumas coisas, ele mesmo já sugere para ti o que é que tu tem que digitar. Tu só tem que dar um tab, né, a teclinha tab no computador ali, e isso está indo para o smartphone também, só dá um tab, ele preenche o restante da frase para ti. Ou ainda, você recém entrou no e-mail, nem começou a digitar, você vai responder uma pessoa, ele já coloca a primeira frase para ti. Ou a pessoa te perguntar, você concorda com isso e tudo mais? Ele já te dá a sugestão, sim, eu concordo, pode tocar disso. Então, são coisas simples e que usam inteligência artificial por trás, que estão ali justamente, são coisas pequenas, mas que estão ali para ajudar no nosso dia a dia. No Gmail, por exemplo, pega, né, um e-mail que alguém te fez uma pergunta. Você leu aquele e-mail, mas você não respondeu a pessoa.
Sabia que o Gmail coloca um negócio em laranja depois de alguns dias, dizendo assim, ó, será que tu não esqueceu de responder essa pessoa aqui? Poxa vida, a gente esquece, né? E a ferramenta está ali para dar oportunidade. Então, vocês veem que já está no nosso dia a dia. Às vezes a gente acaba nem percebendo. Então, a máquina vai aprendendo isso. E é claro, aproveitar que a gente está falando de Gmail, né? Eu não sei vocês, né? Mas é terrível ficar recebendo spam. Né? Eu tinha, tá? Tinha muitos clientes que reclamavam de questão de spam e tudo mais. E você vê o Gmail em si, que é utilizado por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, tá, gente? É utilizado por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Na verdade, 1,5 bilhão, mais precisamente. Ele tem o anti-spam mais poderoso do mundo. Olha se não é gestão do tempo, não é questão de produtividade. Porque quem recebe muita porcaria sabe o que é ter que começar o dia, ter que ler e-mails e ter que excluir 30 e-mails que são porcaria, que são spam e tudo mais, porque o teu filtro não pegou, e daí lá no meio tu achar 5 que são importantes e tu tem que responder. Mas você veja que eles já utilizam inteligência artificial, inclusive no filtro de spam. Ele analisa a mensagem e joga para lá de uma forma muito assertiva. Então, já está no nosso dia a dia. Né? Você produzir documentos junto com a tua equipe, ele já te sugere. Aqui eu não vou mostrar por questão do tempo, e talvez seja um pouco de besteira, mas, por exemplo, você entra num Google Documentos da vida lá, sei lá, e você não quer digitar, você começa a falar as frases e começa a falar a pontuação, né? Por exemplo, o rato roeu a roupa do rei de Roma, ponto. O dia hoje está muito bonito, vírgula. E amanhã, e no final da tarde sairei para passear. Enquanto você fala tudo isso, ele mesmo escreve isso no documento para ti, ele mesmo já coloca o ponto que você fala, ele mesmo já coloca a vírgula que você fala. Então, justamente são funções que estão no dia a dia, que estão ali para ajudar a melhorar a produtividade do time, a performance da empresa, né, tirar o estresse, ter essa questão de gestão do tempo. Porque se vocês forem ler aí, e eu gosto muito de biografia, eu gosto muito de ler biografia, vocês vão ver que a única coisa que essa galera aí que manja não compra é tempo. Então o tempo ele precisa estar precisa estar otimizado. A gente precisa ter prioridade nas coisas que a gente faz. E as ferramentas são uma oportunidade para a gente estar utilizando e usar o nosso tempo da melhor forma possível. Tite, o Vitor, se quiser participar, pode ficar à vontade. Ele está dizendo que a própria programação está se automatizando. A inteligência artificial já programa layouts e páginas através de linguagem natural. Então, Vitor, quer contribuir aí? Vitor, não fique tímido. Vitor da Allergic, conhece ou não? Oi. E aí, Vitor? E aí, tranquilo? Tudo bom? Tudo bem? Deixa eu mostrar o rosto aí. Não, eu tava vendo um vídeo essa semana ou semana passada, já que tá falando de automação, robotização, que a evolução da inteligência artificial nos últimos tempos. Então, o vídeo era sobre a inteligência artificial GPT-3, que eu mandei ali no chat, né? E a primeira versão, o GPT-1, tinha, se eu não me engano, 0,7 ou 0,8 bilhão de inputs. Ou seja, de dados ou informações para ele cruzar isso e trazer algum resultado, através da linguagem natural. O GPT-2, se eu não me engano, era 40 a 50 bilhões de inputs. E o 3 já está com 180 bilhões de inputs. Então, ele já tem mais de 180 bilhões de dados que ele cruza para fornecer informações, né? Só que o interessante é que essa inteligência artificial não foi feita para programação. Ela é uma lógica genérica. Então, qual o teste que eles fizeram? Eles imputaram nela 2 páginas bem pequenas de website, né, de HTML, CSS, trechos bem pequenos, assim, não deu 50 linhas de código. E só com essas 50 linhas, escrevendo de forma natural, essa inteligência artificial já conseguia montar layouts. Então, conseguiu, por exemplo, montar a própria layout do Google. Então, digitando, eu quero a logo da Google, e só digitar isso, ela já conseguia buscar a imagem da página da Google e inserir,
tamanho tal, com uma caixa de texto com espaçamento lateral, para que fique centralizado, e dois botões, um escrito pesquisa e outro estou com sorte embaixo. E a própria inteligência artificial já montava isso. E destacando, não foi uma inteligência artificial montada para isso. Então, uma inteligência artificial genérica já está conseguindo trabalhar com programação através de uma linguagem natural. Esse já é o nível de automação que a gente está, né? E, e algumas startups, né? O próprio Uber já nasceu pensando nessa automação de entrega, por exemplo, né? O Uber não nasceu, pensando, vou ter motorista. Já pensou? Não, daqui a alguns anos a gente vai ter carro autônomo e a gente quer estar na frente desse mercado. Então, algumas empresas já estão bem preparadas, assim, para esse futuro robótico automatizado. E já que me meti aí na conversa, pessoalmente falando, eu acho que é um ponto bem especial começar também a cuidar do outro lado do prisma do espectro, que são os humanos, a sociedade, olhar mais por um ponto de vista social, porque esse gap agora não é mais uma diferença de classe social e financeiro, também está tendo um distanciamento tecnológico muito grande em quem tem acesso à tecnologia e quem não está tendo. Então, acho que está abrindo um espaço bem interessante para trabalhar nesse espaço que está aumentando também. Muito bom. Esse comentário do Vitor, sério mesmo, me daria um bate-papo para mais 2 horas aqui, mais ou menos. E vamos trazer um pouquinho para a nossa realidade. Isso que o Vitor falou, gente, é um negócio que preocupa bastante. Eu comentei antes dos jovens ali que estão acostumados a utilizar celular o dia inteiro e tudo mais. Mas vocês não queiram ver a quantidade de gente que, por mais que utilizam o celular o dia inteiro, entram nas empresas e não sabem operar ou mandar um e-mail de forma profissional. Sabe? Porque ninguém ensina, né? Tem gente que faz curso de Word, Excel, né? De sei lá o quê, de ferramentas para escritório e tudo mais, mas são raros. E a gente tem um grande gap, como diz o Vitor, e isso é um negócio preocupante, tá? Não estava no meu script aqui, mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Por isso que eu estou dizendo para vocês, vejam a tecnologia como uma oportunidade. Não tenham medo, enfrentem isso, porque a gente tem um gap de educação em tecnologia gigantesco. A gente deveria usar essas ferramentas e em vários lugares do mundo eles ensinam as crianças desde pequeno. E muitos de nós aqui não tiveram essa oportunidade. Muitos de nós acessaram isso já na adolescência, né, na sua juventude e tudo mais. Mas a gente não pode ficar para trás, a gente tem que correr atrás disso. E tudo isso que o Vitor falou é interessante, porque, por exemplo, é o seguinte, pensem no seguinte, vamos lá, vamos pegar essas automações que acontecem aí de veículos e tudo mais. Vocês entenderam que um carro aprende, você consegue replicar isso em 1 milhão de carros? Você entende que você tem o Google Fotos lá, vamos trazer para o nosso dia a dia, você tem o Google Fotos lá, e eu tirei uma foto da Júlia, e daí eu identifiquei que a Júlia era a Júlia ali no meu Google Fotos. Sempre que eu quiser filtrar as fotos da Júlia, eu vou lá e toco no nome dela, eu toco no rostinho dela, a própria ferramenta do Google já vai encontrar todas as fotos que eu estou junto com a Júlia. Entendeu? Tu levar isso, por exemplo, tu tira foto com os teus clientes, por exemplo. Tu tira foto de logos, não sei, de qualquer coisa. Tu entende que a inteligência artificial vai ali e consegue processar aquela imagem, entender que aquela imagem é a logo do teu cliente, é a Júlia em si e tudo mais. Então, ela não está longe do nosso dia a dia, na verdade. Né? A gente precisa, na verdade, se espertar um pouquinho mais, colocar isso no nosso dia a dia e não ter medo de utilizar as ferramentas como oportunidade. E também passar, né, para as outras pessoas, como o Vitor falou e você falou, as pessoas têm algumas que ainda estão longe mesmo disso. Eu sou professora e eu estava ensinando na semana passada para alguns adolescentes que são antenados, que gostam de games e tal, sobre arquivar documentos na nuvem, né, num drive, num OneDrive da vida, assim, e a grande maioria não tinha visto falar. Tinha da turma que sabia. Da turma, de quase 35 alunos. Então, né, é bem complicado isso, assim, porque eles estão na era, né, eles vivem tudo isso, eles já nasceram, né, digitalmente, né, essa nova geração aí, mas muitas coisas eles ainda não têm acesso, eles não sabem, né, como mexer. Então, isso precisa ser passado adiante também.
Por isso que a gente está aqui, né, Tite, para desmistificar um pouquinho mais isso, né? E é interessante que a gente está no meio aqui, a gente está no Orion Day aqui, a gente está no meio do Orion Parque Tecnológico, num ecossistema de startups e tudo mais. Se vocês observarem as startups, e eu gosto muito de observar as startups por essa pegada de ser enxuta, de não haver desperdício, de buscar ter o mínimo de desperdício possível para que eu também possa aplicar na minha empresa, que é tradicional. Então, por exemplo, se você observa as startups, pessoal, a maioria já utiliza essas ferramentas em nuvem, certo? Por quê? Porque elas trazem produtividade, elas não te incomodam. Pifou num computador, beleza, eu vou para outro, entro com meu usuário e senha, saio funcionando, entendeu? Do jeito que já estava. Então, eu observo que muitas empresas, inclusive as não tecnológicas, elas têm usufruído disso, e a gente precisa acordar mais nisso aqui no Brasil, né? Eu estou vendo aqui o Vitor e o Maurício na minha tela, que eu tenho certeza que são programadores, né? Eu também sou formado em sistemas de informação, não manjo muito de programação, mas estudei isso. Pensem, né, a Google do tamanho que é essa empresa. Eles têm robôs que autoconsertam as coisas que dão errado no sistema deles. Hã? É isso mesmo. Os robôs ficam analisando lá os problemas que acontecem nas próprias ferramentas deles e os próprios robôs já consertam isso de forma automatizada. E eles podem focar, daí a gente pensa, né, poxa vida, os caras têm 20% de tempo lá para criar projetos novos. Mas por que será? Porque eles trabalham de forma inteligente, otimizando o tempo, gerando produtividade, colaboração e tudo isso. Eu vejo que só traz benefício para o nosso dia a dia. Vamos lá, gente, quer interagir aí? Eu não quero ficar só tagarelando aqui. Fiquem à vontade. Aberto a perguntas. Quem quiser perguntar ou contribuir, pode ficar bem à vontade. Show. É legal que isso que o Vitor trouxe também, dessa questão dos dados, né, de análise de dados em si, isso traz muita coisa. Esses dias eu ouvi o seguinte, que a falta de informação, ela é uma desvantagem para nós, não é verdade? Quem tem informação, quem tem conhecimento, quem tem dado, né, é aquele o poderoso que recebe antes as informações. Porém, eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante e teve muito a ver com o nosso dia a dia, que é: o excesso de informação, o excesso de conhecimento, ele também nos prejudica. Porque ele pode nos paralisar, porque a gente não sabe o que fazer com tanta informação. Ele pode nos causar ansiedade, porque a gente não sabe para que lado que vai, a gente não sabe o que a gente prioriza, a gente não sabe o que a gente aprende primeiro, e será que eu aprender isso aqui, eu me especializar nisso aqui, depois de amanhã já não vai estar obsoleto, né? Então, o excesso da informação e a falta dela, ambos são prejudiciais, né? Então, ter esse equilíbrio, buscar esse equilíbrio, e praticar isso no teu dia a dia, eu vejo que isso é estratégico para nós, tá? Saber priorizar e tudo mais. Diga, Fabrícia, por favor. Eu achei esse último comentário seu, Titi, fantástico. Eu ia entrar bem nessa pergunta. A gente está vivendo um momento de, assim, muito sobrecarregado de informações, e a todo momento é bombardeado de ferramentas para agilizar, para facilitar, para, né, para automatizar. E se você pudesse, de forma assim, né, bem resumida, e até dando esse sentimento mesmo para as pessoas de que, poxa, a gente sabe que é muita informação a todo momento e que a gente vai ter que selecionar, digamos assim. Como que você imagina que seria esse momento? O que seria importante, pensando em ferramentas inteligentes, para quem hoje está, né, no mercado tendo que se aperfeiçoar, utilizar, porque senão, né, tu acaba sendo atropelado, como a gente fala. Então, de que forma você consegue contribuir desse jeito ia ser bem bacana também. Que bom. Eu estou me tornando um especialista em gestão do tempo. Mas não porque eu estou estudando isso, tá? Mas porque eu vivo isso na pele já há alguns anos. Eu percebi que se eu não aprendesse gestão do tempo, e para mim gestão do tempo ela se resume a uma questão, priorização, né? Nada mais do que isso. É dar prioridades às coisas. Ah, Titi, mas eu tenho 5 prioridades. 5 prioridades, já fica um pouco controversa essa frase, né? 5 prioridades. Tu tem que elencar, né? Primeiro de tudo é isso. Primeiro de tudo está aqui na nossa mentalidade. Como eu falei, eu gosto muito de tecnologia, eu gosto muito do mundo digital, mas o mundo digital nada mais é do que está aí para poder ajudar a gente aqui, né? Na nossa cabeça, na nossa mentalidade, no nosso dia a dia. Então, falando das ferramentas, tá? Não quero ser só tendencioso aqui e tudo mais, mas é a minha sugestão. Eu estou falando bastante do Google aqui.
provavelmente, olha, a gente está aqui em 29 pessoas, né, contando comigo. Dessas 29 aí, não sei se tem 10% que não tem Gmail. Tá? Então, o Gmail, o e-mail ali do Google já está no dia a dia das pessoas. Né? Para dar um pulinho para as outras ferramentas, é isso aqui. E eu não estou falando para comprar. O Google fornece isso de graça, para você utilizar de forma pessoal e profissional. É claro, se você quiser algumas funções a mais e tudo mais, você vai lá e compra, tá? Mas daí você vai lá e compra. Eu estou recomendando que você comece utilizando as ferramentas do Google, as de produtividade, né? Até vou mostrar aqui rapidinho, só para ficar bem visível, né, para todo mundo, o que eu estou falando, né? Tu pega, por exemplo, o Gmail aqui, tá? Deixa eu ver se está todo mundo olhando. Já está todo mundo olhando. Pega o Gmail aqui, por exemplo. Sim, aparecendo. Né? Lá no cantinho, lá em cima, tem os quadradinhos lá, tá? Então, por exemplo, esse aqui, beleza. Esse aqui é o da empresa, mas é o mesmo esquema para gratuito também, tá? Tu clica nesses quadradinhos, aqui são as funções que você já tem. Às vezes as pessoas entram, né? Quer ver? Eu vou entrar no meu pessoal aqui. Às vezes as pessoas entram, elas têm o Gmail, já utilizam porque é fácil, gostaram, é o primeiro e-mail que elas já tiveram, tudo mais. Por exemplo, ó, pega aqui o meu e-mail pessoal. Tem os mesmos quadradinhos, que são que é o Google Apps, ali, os aplicativos do Google. Tu clica nesses quadradinhos, ele te mostra tudo que já está embutido na tua conta que tu pode usar. Então tem o Drive, que é os teus documentos na nuvem. Tu tem a agenda, que é para tirar esse compromisso, esse estresse, para te colocar na agenda e você poder ter, inclusive, no teu smartphone para acompanhar. Você tem lá o Google Fotos. Você tem lá o Meet, que é essa ferramenta que a gente está utilizando. Então, eu quero fazer uma videoconferência. Beleza, vai lá na tua conta gratuita, você pode usar o Meet. Inclusive, agora até dia 30 de setembro, sem restrições. Né? Consegue usar documentos na nuvem. Google Keep, para quem utiliza smartphone, gente, isso aqui é uma beleza. Tu tira a foto, por exemplo, quem tem aula e tudo mais, tira a foto do slide do professor, depois você vai lá no Google Keep e manda capturar o texto, ele transforma em texto para ti já, tu já joga nas coisas. Tu quer gravar um áudio ali, tu grava o áudio, depois ele transcreve para ti. Então são todas ferramentas que são gratuitas e já estão na conta de vocês. Quem tem Android aí é obrigado a criar uma conta Google. Então, essas ferramentas você já tem no teu dia a dia. Tá? Eu gosto bastante, eu utilizo bastante também o Trello, de forma gratuita, para quem gosta de gerenciar projeto, gosta de gerenciar tarefas e tudo mais. Eu gosto de usar muito o Trello no dia a dia, eu acho ele muito fácil. Né? Tudo isso que eu estou falando para vocês, a gente usa no dia a dia. Para as empresas em si, né? Aqui na empresa, por exemplo, a gente usa uma ferramenta que é um CRM. CRM é uma metodologia de relacionamento com o cliente, né? E você vai utilizar, então, uma ferramenta de CRM. A gente utiliza aqui na empresa há muitos anos já o HubSpot, e a gente começou a utilizar de forma gratuita para fazer esse gerenciamento de clientes. Aí depois a gente migrou para a versão paga e agora a gente está migrando para a Rive, né? Porque o HubSpot acabou ficando muito salgado, porque eles estão mirando outro nicho, empresas muito maiores e tudo mais. Então, são ferramentas que você geralmente consegue utilizar de forma gratuita. Né? O pessoal que está aí trabalhando com projetos também na área da programação, usa o Asana, por exemplo. Poxa, tu usa de forma gratuita. O pessoal que gosta de usar o Slack para se comunicar, tem o Google Chat também, né, que é uma cópia, tem o Microsoft Teams e tudo mais, mas o pessoal que gosta de usar o Slack, poxa, você consegue começar a utilizar de forma gratuita o Discord de comunicação para quem gosta, né? Então, geralmente, essas ferramentas que eu estou falando do mundo digital e que ajudam a gente, elas têm tudo isso embutida e tu consegue começar a usar de forma gratuita. E conforme a tua empresa vai expandindo e conforme tu vai vendo necessidade, tu consegue adquirir tudo isso. Pensem, pessoal, né? Por que eu estou recomendando vocês a utilizar as ferramentas do Google de forma gratuita? Eu não estou ganhando para eles para fazer esse merchan aqui, é para ajudar vocês mesmo, porque eu já uso há muitos anos. Aqui na empresa a gente utiliza desde 2009 já essas ferramentas de produtividade. Mas pensem, é o conhecimento de 1,5 bilhões de pessoas que uma empresa que é uma das maiores do mundo de tecnologia, que a gente sabe, pega esses recursos e vão lançando esses recursos para as pessoas poderem utilizar. Então, a gente está utilizando ferramentas no nosso dia a dia que grandes empresas, maiores empresas do mundo utilizam no seu dia a dia, empresas de alta performance, startups utilizam no seu dia a dia. Por que a gente não utilizar? Essa é a pergunta.
e a provocação. Show de bola. Tite, eu ia te perguntar, e até tu falou em merchan, para a gente fazer um merchan da própria MGTech, né? Que ferramentas que a MGTech oferece para os seus clientes aí, o que pode nos favorecer caso a gente precise aí de utilizar alguns desses serviços de forma mais profissional. Legal. Hoje a MGTech ela é focada em atender outras empresas, né? Como eu falei para vocês lá no início, eu gosto de trabalhar com a empresa aqui porque a gente tem a oportunidade de conhecer várias outras empresas. E como a gente sabe que nesse meio da tecnologia aí surgem dúvidas básicas, né? Que notebook que eu compro, que computador que eu compro, que ferramenta que eu adquiro e tudo mais, a gente ajuda as empresas nesse sentido, né? A gente é o TI que as empresas não podem contratar. Então, por exemplo, eu não tenho condições de contratar um TI para dentro da minha empresa. A MGTech hoje faz esse papel de TI para outras empresas. A gente faz esse papel de terceirização, um papel de conselheiro para as empresas que não manjam nada disso, mas que dependem muito da tecnologia. Então, eu falei bastante do Google aqui, né? A gente implanta e dá treinamento dessas ferramentas de produtividade do Google, que é o Google G Suite, para quem já conhece, né? Então a gente ensina as pessoas a usarem dentro das empresas essas ferramentas, a gente ajuda a adquirir essas ferramentas e a gente também trata da segurança da informação desses clientes. Então, por exemplo, a gente falou, beleza, né? Muito bonito tudo isso que a gente falou e tudo mais, mas e como é que fica a segurança desses dados todos, né? Como é que fica a questão de não vazar dados? Como é que fica a questão de eu me proteger contra os bichinhos? A gente está em período de pandemia, né? Mas nunca houve tantos ataques e cada ano aumentam mais os ataques contra dispositivos móveis, contra computadores, contra sistemas. Então, a nossa empresa ajuda a fechar essas brechas em micro, pequenas e médias empresas, né? Esse é o nosso foco, a gente é especialista, nosso time aqui está à disposição, digo inclusive 24 horas por dia, porque a gente atende clientes que trabalham 24 horas, então a gente está à disposição para ajudar a resolver essas pendengas e fazer com que as ferramentas, a tecnologia, todo esse emaranhado de coisa que às vezes a gente diz, né, mas que a gente é tão dependente, a gente ajuda a fazer funcionar tudo isso de forma orquestrada. É como se vocês fossem seguranças aí dessas empresas, desses dados e dessas tecnologias dessas empresas nesse meio digital aí? Também, justamente. Então, além de ensinar a usar da melhor forma, a gente também atua nessa parte aí mais de back-office, de ajudar na segurança e nas melhores práticas, né, do uso dessas ferramentas, dessas tecnologias no dia a dia. Fiquei com inveja do café da Fabrícia ali. Café, nada, é chá. É chá, bom também. Muito bom. Legal, não sei se o pessoal tem alguma pergunta capciosa, alguma pergunta para me colocar contra a parede, como eu desafiei lá no início e tudo mais. A gente está aqui para construir o conhecimento. Eu fico à disposição, eu tentei trazer de uma forma mais genérica possível o assunto para todos, pessoal, porque quando a gente fala de tecnologia para pessoas que não são da área, a gente tem que tentar descomplicar o máximo possível, porque já existe um tabu em cima disso, né? Então, como eu falei, se eu tivesse que resumir minha fala, mais uma vez eu diria: vejam a tecnologia como uma oportunidade, não tenham medo de mexer, de testar, utilizem as ferramentas, iniciem utilizando elas de forma gratuita nas empresas de vocês, mas, claro, não esqueçam da parte de segurança, não esqueçam de proteger esses dados da melhor forma possível. Sim, Tite, a Ingrid está falando ali de quais ferramentas você indicaria para iniciarmos o nosso conhecimento. Show. Isso, como eu falei, Ingrid, se tu já utiliza, sinaliza para mim no chat, por favor, tu já utiliza Gmail ou não? Ou utiliza Outlook.com, por exemplo, Hotmail da Microsoft? Só me sinaliza se sim ou não. Mas, por exemplo, assim, sim, eu utilizo o Gmail, ótimo. Como eu mostrei ali, né, dentro do Gmail tem aqueles quadradinhos lá em cima, perto da tua foto, e ali, começa a mexer ali, não tenha medo. Clica num ali, clica no Drive ali, tenta criar uma pastinha online, ou seja, tenta criar um documento já lá na nuvem direto, tenta usar a agenda.
abre a agenda ali, ele é autoexplicativo. Se tu não entender, procura no YouTube rapidinho, né? O YouTube ensina tantas coisas pra gente. Às vezes essa questão da gestão do tempo, né? Como eu falei antes. Ah, Tite, mas eu não tenho tempo para ficar assistindo vídeo no YouTube. Beleza, né? Acontece, por isso que as empresas me pagam para dar treinamento para os funcionários delas, para que elas utilizem as ferramentas de forma mais rápida, de forma mais concisa. Mas o que eu estou dando de alternativa para vocês aqui, de sugestão, é que comecem enxuto, comecem de forma gratuita, né? Pesquisa no YouTube ali, né? Dicas de como utilizar o Google Agenda, né? Ali já basicamente todos, excelente, ótimo. Né? Então, tu começou a utilizar aqueles ali, tenta dar uma olhada no Trello, depende muito com que tu trabalha no teu dia a dia também, né? Como que é o teu trabalho no dia a dia. Mas para ferramentas de escritório, aquelas ferramentas do Google ali já englobam bastante, tá? Que é a questão do e-mail, que é a questão da agenda, que é a questão do Drive, de ter os teus documentos na nuvem e poder compartilhar com as pessoas. Então, tu pode ir no YouTube, é claro, a MGTech fica à disposição também, se tu precisar de um treinamento, alguma coisa do tipo, né, para tua empresa, mas tu pode procurar no YouTube, né, dicas de como utilizar o Google Agenda. Tem 200 mil pessoas falando em tudo quanto é língua, né, dicas iniciais de como utilizar. Pena que o tempo é pouco aqui e tudo mais, né, a Mica está falando ali sobre o Google Forms, de poder captar dados, né, de fazer questionário, de poder fazer pós-venda, poder fazer ferramentas de entrevista de emprego através do Google Forms, mas o tempo é curto aqui, mas o legal seria demonstrar isso, mas leva um tempinho, mas demonstrar que, na verdade, não é um bicho de 7 cabeças. E é isso que vocês precisam ficar na mente. Né? Tentar utilizar mais recursos, ler com carinho ali e tentar utilizar. Espero que tenha respondido aí da melhor forma possível. Show. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguma colocação, questionamento? Ó, a Letícia falou que o Teams também é uma ótima ferramenta. Justamente. Tem várias ferramentas, né? Eu me ativo muito do Google aqui, porque além de ser a que eu trabalho no dia a dia, eu sei que a maioria de vocês usa Gmail. Então, ficaria mais fácil de fazer conexão. Mas se vocês pegarem essas mesmas dicas que eu dei e forem para a Microsoft, por exemplo, quem tem Outlook.com, e entrar nas ferramentas da Microsoft, a Microsoft permite você utilizar o Word online, o Excel online, direto no teu navegador, sem precisar instalar nada no teu computador, de forma gratuita também, né, você tendo a tua conta gratuita ali. Então você consegue utilizar várias ferramentas já, e esse é o meu desafio para vocês. Comecem utilizando as ferramentas gratuitas. Se elas começarem a fazer sentido para a empresa de vocês, pesquisem um pouquinho mais e vejam se vale a pena fazer um investimento a respeito disso. Legal, bacana. Ó, o Maurício está perguntando, mais voltado a processos, tem alguma dica? Maurício, vocês são ninja aí na NDD, né? Eu sei disso. Eu gosto de usar muito o Trello. E, por exemplo, vocês que usam o Scrum, aí, usam metodologias ágeis e tudo mais, fazem sprints e tudo mais. Olha, o Trello, para mim, é extremamente simples. Eu vou falar do Dudu, né? Depois tem a Platon, que vai falar aí para frente de ferramentas em nuvem. O Dudu gosta muito do Kanban Flow, né? Que ele mistura um pouco de gráfico de Gantt, de questão de gerência de projetos, com um Trello um pouco mais incrementado. Parece que também é gratuito você utilizar no início, assim, mas eu acho o Trello fenomenal. Eu já utilizei o Asana também, só que como eu não lido com projetos muito grandes e tudo mais, eu não vi sentido utilizar ele junto com a minha equipe, então eu parti mais para o Trello. Eu acho ele muito fácil, porque é Kanban, tu arrasta para lá e para cá, né, backlog para cá, o que tu tem que fazer para lá, o que tu concluiu para lá, e ele é colaborativo. Então, a grande sacada, para mim, pessoal, ó, vou dizer para vocês, como eu falei, no início da pandemia lá, a minha empresa ficou 15 dias fechada, a gente atendendo remotamente os nossos clientes, todos os nossos sistemas funcionando, mas porque todos eles estavam na nuvem. Eu desconfio muito, né, e não recomendo vocês utilizarem, mas a maioria é assim, que vocês comecem a utilizar ferramentas que funcionam tanto no celular quanto no computador. Por quê? Porque às vezes você está no computador, você está trabalhando no teu dia a dia, beleza? Fica mais prático utilizar o computador. Aí você está em trânsito, está na rua, está em casa, não quer ligar o computador, você utiliza a ferramenta no celular. Então, todas essas ferramentas que eu falei, todas as do Google, o Trello, o Asana, né, o Slack, todas elas funcionam no celular também. E eu acho isso uma mão na roda. Entendeu? Poder utilizar no computador e no celular. Tudo que eu coloco no celular está no computador. Tudo que eu coloco no computador está no celular. Porque, na verdade, não importa o dispositivo.
Pifou meu notebook? Tudo bem, eu vou para o meu celular, vou para outro computador com meu usuário e senha de forma segura e saio trabalhando. Então, recomendação, utilizem ferramentas que funcionam tanto no computador quanto no celular. Legal, mais alguma dúvida? Ó, o pessoal está dizendo que o Tite é fantástico, muito interessante. Vocês que são por me aguentar aqui no início da tarde. Compartilhar informações é algo top, obrigada. Show de bola, ó. A Zana é muito completa, indico até a versão free. Legal. Pessoal, mais alguma dúvida, mais algum questionamento aí? Gente, eu estou sempre à disposição de vocês, tá? Vocês sabem, a maioria de vocês sabe onde me achar. Aí. Qualquer coisa pede para a Júlia, para a Fabrícia. Show de bola. Então, né, para a gente já ir finalizando o nosso talk dessa tarde, né, desse início de tarde, Tite, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, né, a Prefeitura de Lages, a Turma da Árvore e a T Plus Telecom. E também reforçar que a gente é um polo da CAT, então quem quiser saber mais informações pode nos questionar aqui no Orion, né, e dizer que a gente ainda tem mais 2 eventos no dia de hoje, do Orion Day, um às 17 horas, né, então o que ainda não lhe contaram sobre a nuvem, com o Vinícius Chaves, e às 19 horas, empreendedorismo e inovação na Serra Catarinense, com o Valmir Tortelli. Então, eu espero todos que estão aqui presentes nesse talk de agora, que fique também aí para nos prestigiar nos próximos eventos que vão acontecer, né, viva essa experiência com muito conteúdo inovador, né, então o Orion Park agradece a presença de todos, né, eu encaminhei um link lá para vocês poder sugerir, né, darem aí sugestões ou ideias para a gente poder melhorar o nosso evento, e gostaria muito mais de agradecer a você, Tite, pela disposição, né, pelo desprendimento de estar aqui com a gente, né, de dedicar um pouco do teu tempo, que a gente sabe que é tão rico aí, para estar com a gente, compartilhar um pouco dessas informações que a gente nesse mundo teve que se adequar e se readaptar. Então, muito obrigada, agradeço a todos. Nada, também deixo meus agradecimentos aqui. A gente aqui é associado do Orion há muito tempo, e você falou ali do polo da CAT, não basta ser associado do Orion, que a gente já ganha bastante coisa, né? Tá no meio ali, no ecossistema e tudo mais. Ainda a gente recebe bastante também oportunidades de networking, e vocês estarem aqui hoje, e esse é o maior ganho que eu vejo de estar no Orion, é conhecer essas pessoas, é ter esse poder de networking, de ter acesso a elas. E eu vi que o Valmir estava ali, ele até fez um comentário, e eu acho, sem demagogia aqui, até acho que ele caiu, mas sem demagogia aqui, eu acho o Valmir um cara fantástico, porque a gente sabe o tamanho e o potencial que é a empresa dele, e mesmo assim ele doa muito do tempo dele para fazer o Orion, e é claro, aqui já parabenizo toda a equipe do Orion, porque eu acompanho de perto o trabalho de vocês e tudo aquilo que vocês produzem, e eu só tenho uma coisa para dizer: cara, vocês são demais, entendeu? Então continuem fazendo o trabalho que vocês estão fazendo. Gosto muito de estar junto com vocês, agradeço a minha empresa, a minha equipe por me disponibilizar também, né, da MGTech, e é claro, a todos que assistiram, né, que deixaram seu recado, muito obrigado mesmo, tá, pessoal? Para mim é uma honra. Muito obrigada, gratidão a todos que ficaram aqui com a gente, né, muito obrigado, valeu muito a pena, e é sempre bom, né, conviver aí, estar passando esses momentos, né, contigo e com o pessoal do Orion. O Tite é uma pessoa que eu conheço desde os tempos de colégio, né, Tite, então a gente se conheceu nos bancos escolares, e a gente tem essa caminhada juntos aí, é muito bacana. Que bom poder estar aqui mediando, foi fantástico. Muito obrigado também, né, ao Orion por essa oportunidade, por eu estar aqui. Show de bola. Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado. Até às 17. Não percam o Vinícius, hein? E nem o Valmir, vale a pena. Show de bola. Tchau, tchau. Ok.